Mateus, capítulo 3. Versículo 13 até o versículo 17. Glória a Deus. E então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Mas João punha-se dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixe por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousou sobre a sua cabeça. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Amém? Amém, amém, igreja? Amém. Pode fechar sua Bíblia agora, coloque um canto quando você quiser. Olha, que o seu irmão está à tua direita, à tua esquerda, e diga para ele: não converse comigo agora, porque eu quero ouvir Deus falar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Hoje nós temos aqui uma boa causa. E esta boa causa é a seguinte: nós estamos aqui por uma boa causa. Nós estamos aqui por causa de Jesus. E Jesus está aqui por nossa causa. Aleluia. Glória a Deus. Nós viemos hoje para adorar a Deus e prestar um culto a Ele. Não é uma formalidade religiosa, nem uma etiqueta criada pelo próprio homem, mas é algo feito de coração para Deus. Todos que querem adorar a Ele, digam glória a Deus. Nós encontramos entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus algumas folhas brancas no meio da Bíblia. Elas não estão lá por um acaso. Elas representam 400 anos, num período histórico onde não houve profecia, onde Deus parece que nesse período de tempo Ele havia se calado. O Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra e que de certa forma criou o mundo pelo poder da palavra, o Deus que criou o universo, que criou todas as coisas que foram criadas por Ele, foram criadas pelo poder da palavra. O Deus Todo-Poderoso disse: haja luz, e a luz apareceu. O Deus Todo-Poderoso que no início do começo da história, Ele falava com os homens, falava com os patriarcas, falou com Abraão, falou com Isaac, falou com Jacó, falou com os grandes profetas. E nesse período do Velho Testamento, Deus falou durante todo esse período, falou com Isaías, com Jeremias, falou com Ezequiel, falou com todos os profetas do Velho Testamento. Mas me parece que no período desses 400 anos não ouviu-se mais a voz de Deus. Parece que Deus havia se emudecido no céu. Nem a eloquência de um grande pregador chamado João Batista, que apareceu pregando na Galileia o arrependimento dos pecados, não foi o suficiente para poder quebrar o silêncio de 400 anos de Deus, que parece que sua voz não se ouviu mais. João Batista pregava e batizava as pessoas. De repente, esse silêncio precisava ser quebrado. Precisava-se que Deus se manifestasse de uma forma sobrenatural para que todos pudessem ouvir. E de repente, quando João Batista estava batizando nas águas do Jordão, apareceu um jovem rabi, o mais jovem da Galileia. Seu nome, Jesus de Nazaré. Diga: Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré tinha se aproximado, e quando ele chegou junto ao Jordão, João bateu os olhos de Jesus e viu que ele era realmente aquele que dizia ser o Filho de Deus. E disse: eu que careço de ser batizado por ti, vem tu a mim. Jesus disse: convém cumprir toda a justiça. E foi entrando na água. Naquele exato momento, João Batista pegou Jesus e mergulhou ele nas águas do Jordão. Jesus não precisava ser batizado, mas ele deixou o exemplo para que todos nós seguíssemos o exemplo que ele deixou. Seguir os passos de Jesus é fazer o que Jesus fez. E ele não podia sair fora do batismo, do arrependimento, mesmo que ele, sendo filho de Deus, não tinha que confessar nada. E nem não se arrepender porque não tinha pecado. Mas ele deixou o exemplo para mim e para você. Assim como eu fiz, faça também. E naquele exato momento, quando João batiza Jesus e mergulha nas águas, que Jesus está saindo para fora,
aconteceu uma coisa fantástica. O que ninguém esperava é que um silêncio de 400 anos da ausência de Deus em sua profecia foi quebrado. O Espírito Santo olhou para Deus e disse: Jeová, agora é minha vez, dá licença. E o Espírito Santo desceu e veio e pousou sobre a cabeça de Jesus. E Deus então disse: agora chegou a minha vez. E Deus então abriu sua voz e disse: este é o meu filho amado em quem me comprazo. O silêncio foi quebrado com a voz de Jesus, quando Jesus entra no cenário da história da humanidade. Toda a história agora passaria a ser mudada, porque Deus estava confirmando que aquele homem que estava saindo das águas de Jordão era o bendito filho dele e queria fazer a diferença na história. Aleluia. Eu quero dizer a você que este Jesus maravilhoso está aqui hoje para te abençoar. O Espírito Santo vai reposar sobre a tua cabeça, e Deus estará confirmando que esta é a igreja dele, e aguarda o arrebatamento. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O silêncio foi quebrado. Deus disse: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Quem foi que ouviu Deus falar? João Batista mesmo testemunhou lá no Evangelho de São João: eu estava lá, e eu ouvi quando ele disse: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Quem mais ouviu? O inferno inteiro ouviu. O adversário das nossas almas também ouviu. Todos aqueles que Deus queria que ouvissem tiveram que ouvir que Jesus era o filho dele. O silêncio foi quebrado por causa de Cristo. Diga comigo: o silêncio de Deus foi quebrado por causa de Jesus Cristo. Mas o que essa mensagem tem a ver? Nós vamos ver mais dois silêncios. Esses dois silêncios, o que tem a ver? Existem certas coisas que muitas vezes Deus permanece em silêncio, porque vai esperar chegar o momento para Ele revelar o que Ele tem para mim e para você. Quando esse silêncio de Deus aparece na minha vida e na sua, é porque Deus está projetando algo para mim e para você. Agora tem uma coisa: o que Deus não aceita é que a igreja fique em silêncio com Ele, porque Deus chamou a igreja para testemunhar as nações a sua gloriosa palavra. Deus chamou a igreja para viver em oração. Deus chamou a igreja para viver em consagração. Deus chamou a igreja para não viver transigindo com o mundo, mas em seu comportamento espiritual. Essa igreja tem que estar em integridade espiritual, no perfil e no caráter de Deus, fazendo a sua gloriosa vontade. Se você quer assim, levanta a sua mão e glorifica Deus. Vamos agora para o segundo silêncio. Esse segundo silêncio ele não foi quebrado, ele permaneceu. Jesus é levado diante de Pôncio Pilatos. E quando trouxeram Jesus diante de Pôncio Pilatos, ele olhou para Jesus e disse: mas que mal fez esse homem? Ele está forçando o povo, ele está fazendo muitas coisas, e ele fala algumas coisas muito comprometedoras. Ele: de que jurisdição é este homem? Ele é galileu. Ele é galileu? Então eu não posso julgar, porque lá na Galileia tem Herodes. Manda ele para Herodes. E enviou Jesus para Herodes. A Bíblia diz que Pilatos e Herodes não estavam muito bem em amizade. E de repente Jesus entra dentro do palácio de Herodes. Quando Herodes ouviu falar que Jesus estava vindo em direção a ele, ele levantou-se do trono e disse: hoje eu vou conhecer um homem interessante, seu nome é Jesus de Nazaré. Eu vim te falar dos feitos dele, vamos ver o que vai acontecer. Jesus então entra a porta dentro do palácio, se aproxima, soldados à sua direita e à sua esquerda, e ele então desce e vai se aproximando de Jesus, e ele faz mais ou menos assim, Jesus está parado assim, em pé, e ele começa a contornar Jesus por trás e diz: então Jesus, eu muito ouvi falar de ti, dos teus feitos, das tuas maravilhas. Faz um milagre, um
sinal para que eu creia que tu és o Filho de Deus. Faz um milagre para que eu creia que tu és o Filho de Deus. Só um sinal. E diz a Bíblia Sagrada em Lucas que Jesus olhou para ele e ficou em silêncio e não deu nenhuma palavra. Sabe quando Deus fica em silêncio com as pessoas? Quando elas transigem com o pecado, quando elas vivem no erro, quando elas fazem coisa errada. Herodes, ao silêncio de Jesus falando: não posso fazer nada por ti. Tu mataste meu servo João Batista, devoraste e caste. Estás em pecado de adultério e possuído a mulher do seu irmão. E você ainda tem coragem de me pedir para fazer um milagre? O pecado é a única barreira criada entre Deus e os homens para manter Deus em silêncio com ele. Deus não pode operar numa igreja que transige com o pecado, com o erro. Não se pode fazer nada, Deus não pode fazer nada enquanto a legalidade do pecado persistir na vida das pessoas. Assim como Jesus ficou em silêncio com Herodes, e Herodes não pôde ouvir a voz de Jesus, porque os pecados de Herodes marcaram fortemente o seu caráter. Mas olha só que diferença entre Herodes e aqueles que viviam com Jesus. Jesus um dia chegou e os discípulos estavam lá no alto mar, uma tempestade terrível, não tinha barquinho, pastor. Jesus então entra, pisa nas águas e sai andando por cima do mar. E os discípulos olharam para Jesus e disseram: mas o que é aquilo? O que está acontecendo? Será que é um fantasma? Jesus disse: não temais, sou eu. E depois disso, Jesus entrou no barco. E só depois que Jesus entra no barco, a tempestade acalma. Quando Jesus disse: acalma de mar, aquieta de vento. O mar ouviu a voz de Jesus, o vento ouviu a voz de Jesus, os discípulos ouviram a voz de Jesus, mas Herodes não ouviu. Aquela mulher que sofria de um fluxo de sangue, que lá em Cafarnaum entrou no meio da multidão para poder tocar em Jesus pelas costas. Quando ela toca na hora dos vestidos de Jesus, Jesus para e diz: alguém me tocou porque de mim saiu virtude. E eles disseram: mestre, a multidão está te apertando. E o Senhor pergunta: quem foi que te tocou? Mestre. E então a mulher, não podendo mais ocultar-se, se aproximou. E Jesus virando-se: fui eu que toquei você. Jesus disse: vai em paz, filha, a tua fé te salvou. A mulher que tocou em Jesus ouviu a voz de Jesus. O cego Bartimeu, em Jericó: que queres que eu te faça, Bartimeu? Ele ouviu a voz de Jesus. Todas as pessoas que se aproximavam de Jesus procuravam Jesus para mudança de vida. Todas as pessoas que procuravam Jesus procuravam um milagre para a transformação de vida. Eles não procuravam Jesus apenas por procurar Jesus. Jesus chamou você apenas, não foi apenas para você ser apenas um crente, mais um sentado nos bancos da igreja. Ele chamou você para você ouvir a voz dele. E ele nunca ficar em silêncio com você. E se você crê que ele não está em silêncio com você, você é o primeiro a não estar em silêncio com ele. A questão é esta: eu não fico em silêncio com Deus e Deus não fica em silêncio comigo. Eu não vivo no erro, eu não pratico o pecado, eu não faço o que é errado, eu não aborreço a Deus, eu não entristeço a Deus, eu vivo no perfil do caráter de Deus e Deus continua falando comigo. E se isso realmente acontece, e não vai acontecer batismo com o Espírito Santo da igreja, vai acontecer milagres na igreja, mas enquanto estiver transigindo com o pecado e com o erro, o silêncio de Deus permanecerá na vida das pessoas. Mas em nome de Jesus eu creio que Deus está falando com essa igreja, porque não está em silêncio com o seu povo. Se você quer, se levanta a sua mão e diga: Deus não está em silêncio comigo, porque eu estou dando a presença dele, eu quero fazer a sua vontade, eu quero sentir a sua presença maravilhosa. Imagine somente que Herodes mandou Jesus, e com desdém, pouco caso que ele fez de Jesus, ele mandou Jesus sair de dentro do palácio, e aí Jesus foi embora, voltou para Pôncio Pilatos, e ele não pôde ouvir o grave, o médio e o agudo da voz de Jesus.
mar ouviu, o vento ouviu, os discípulos ouviram, pessoas pobres necessitadas ouviram, foram alcançados pelo milagre, ouviram a voz, mas Herodes do pecado não pôde ouvir. É porque as pessoas em pecado não conseguem ouvir, porque não há arrependimento. E quando não há arrependimento dos pecados, Deus não pode fazer nada, porque Ele não transige com o erro, Ele não transige com o pecado. O Espírito Santo não permanece dentro de pessoas com o coração cheio de revoltas, de ódio, de tristeza, de angústia, um coração cheio de tantas coisas ruins, de inveja, de porfia, de mentira, de tantas coisas. O Espírito Santo não permanece lá dentro. Se ele entrar lá dentro, ele passa mal, ele se sente mal, ele tem que sair para fora. Mas quando essas coisas saem de dentro do coração do homem, tudo é purificado, o Espírito Santo entra e sente alegria, porque o que está lá dentro é algo que coincide com Ele, bate com Ele, está em frente com o perfil do caráter dele. E por isso que Deus não pode ficar em silêncio. Aleluia. Deus não falou com Ló, quando estava em Sodoma e Gomorra, mas Ele falou com Abraão e disse: Abraão, se tiver um justo, eu não vou destruir Sodoma e Gomorra. Olha só, Ele não falou com Ló, Ele foi falar com Abraão para poder chegar a dizer que iria destruir Sodoma e Gomorra. Daquele tempo, no tempo que Deus resolveu destruir o mundo com um dilúvio, Deus não falou com aquela raça que vivia no pecado, mergulhada em tudo quanto é coisa errada. Deus falou com Noé e disse: eu faço uma aliança contigo, porque tu tens andado na minha presença e feito a minha vontade. Deus só vai falar com aquele que anda na presença dele e faz a vontade dele. Faça uma arca, porque vou trazer um dilúvio sobre a terra, mas contigo eu farei a minha aliança e tu não serás destruído. Aleluia. Deus tem aliança contigo através de Cristo Jesus. A marca do sangue de Jesus na sua vida. Você tem renúncia contra o pecado, contra o erro. Então Deus não pode estar em silêncio contigo. Existem muitas pessoas que às vezes estão na igreja e não sabem por que a oração não é respondida. Deus está dizendo: faça um pouco de reflexão e veja alguma coisa. Examine-se a si mesmo, veja se existe alguma coisa que está impedindo a passagem do Espírito Santo até a sua vida. Deve existir alguma coisa. Você não pode transigir com o erro, com o pecado, porque se acontecer isso, vai acontecer o que aconteceu com Herodes. Jesus permaneceu em silêncio e não falou uma palavra com Herodes. Isso é muito sério. Mas se você dobra o teu joelho para orar e buscar a presença de Deus, e você já não sente mais aquela coisa gostosa da oração, já não sente o seu corpo arrepiando, você não sente as lágrimas fluindo no canto dos seus olhos, está na hora de perguntar para Deus: o que foi que eu fiz? Onde está o meu erro? Aonde eu estou errando? Por que eu não estou sentindo mais a presença do Espírito Santo? Por que eu não consigo mais falar línguas estranhas na igreja? Por que eu não consigo mais evangelizar e sair na rua dizendo: aí eu vou olhando? Por que eu não consigo vir aos cultos de oração? Por que eu não consigo fazer alguma coisa de especial para Deus? Porque a frieza, o desânimo e a frieza espiritual deve estar penetrando de certa forma. Ou de certa forma, quem sabe você esteja queimando os teus olhos e vendo coisas que entristecem e aborrecem a Deus. Ou até mesmo permite que o seu filho fique preso em coisas que entristecem e aborrecem a Deus. E Deus já não tem mais primazia dentro da sua casa, no seu lar. Por isso Deus está dizendo que ele ficou em silêncio com Herodes, porque Herodes estava fazendo algo que aborrecia e entristecia Deus. Se nós vamos olhar para a história e vamos ver um pouco da história de Israel, nós vamos encontrar muitas pessoas do Velho Testamento que Deus permaneceu com eles muitos anos em silêncio. Naquele tempo, a poligamia era liberada. Naquela época, você podia ter quantas mulheres quisessem e ter filhos com elas e sustentá-las. Naquele tempo era liberado esse tipo de comportamento. Mas Abraão pagou um preço muito sério por causa disso, porque ele teve um relacionamento com uma serva chamada Agar. E depois Deus só voltou a falar com Abraão 13 anos depois. Por que ele fez isso?
quando Abraão fez isto, passaram-se 13 anos e ele não ouviu mais a voz de Deus. E quando Deus resolveu falar com ele, disse: Abraão, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Deus nunca vai aceitar o erro, o pecado, porque Ele é santo. O pecado e o erro é uma agressão a Ele. Você sabe como é que funciona o pecado diante de Deus? Eu vou dar uma descrição para você. Suponhamos que você é convidado para comer na casa de alguém. E esse alguém manda você sentar na mesa. E quando você sentar na mesa, você manda se servir. No lugar do arroz, tem vômito. No lugar do feijão tem fezes. No lugar da bebida tem urina. O pecado para Deus representa uma agressão desse tipo. É algo que cheira mal diante dos olhos dele. Por isso Deus não concorda, Ele não comporta com esse tipo de coisa. Você não vai comer isso na casa. E o que as pessoas estão fazendo é mais ou menos isso. Eles concordam com o erro, com o pecado e querem que Deus sente na mesa para participar com ele. Mas aquilo para Deus é coisa nojenta, asqueroso, cheira mal. Ele disse: vou destruir Sodoma e Gomorra porque o cheiro do pecado cheira mal diante das minhas narinas. O Deus de amor, de graça, de misericórdia, também é um Deus de justiça. Então precisamos ver aonde está o silêncio de Deus. Jesus ficou em silêncio, ok. Agora vamos para o terceiro silêncio, mas esse silêncio foi quebrado. Jesus é levado para a cruz do Calvário. Lá ele é crucificado. Uma malfeitor à direita e uma malfeitor à esquerda. Jesus está ali no meio. A multidão bate no meio, grita, faz alvoroço. Jesus está lá, todo dilacerado, todo rasgado pelos chicotes dos romanos, uma coroa de espinho na cabeça, todo ensanguentado, o sangue pingando na pedra do Calvário. Ele está de cabeça pendida para baixo. E um malfeitor olha e diz: se tu és o Filho de Deus, faça alguma coisa agora e nos tire também dessa situação. Faça alguma coisa. Mas o outro malfeitor, olhando, disse: ô fulano, cala a sua boca. Eu e você estamos aqui por causa dos nossos feitos, coisa errada que fizemos. Mas esse homem, ele não fez nada, ele é inocente. E então ele olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Glória a Deus. Jesus foi levantar a cabeça lentamente. E quando ele levantou a cabeça, ele olhou para aquele homem que estava falando com ele. E olhou para os olhos dele e disse: eu te digo, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Mas para aquele que estava no erro, no pecado, e que não se arrependeu do que estava fazendo, houve um silêncio para ele. Mas para aquele que se arrependeu e reconheceu que aquele homem com coroa de espinho na cabeça, todo ensanguentado, a sua fisionomia era de majestade, era de rei, mesmo em cima de todo o sofrimento, ele tinha um reino maravilhoso, um reino glorioso. Nada podia apagar o brilho da majestade de Deus na pessoa do seu Filho amado Jesus Cristo. Diante daquele sofrimento, ele viu que aquele homem tinha um reino maravilhoso e que o seu reino era eterno. E ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no meu reino, porque tu és o Rei eterno, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E Jesus quebra o silêncio e diz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Aleluia. Levanta essa mão e glorifica o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Um desceu para o Hades com o silêncio de Jesus, e o outro subiu para o paraíso
ouvindo a voz de Jesus: hoje tu estarás comigo no paraíso. Hoje tu estarás comigo no paraíso. Hoje tu estarás comigo no paraíso. Quando se arrepende e confessa os pecados e abandona o erro, só existe uma coisa para você: ir com Jesus para o paraíso. Mas quando permanece no pecado e endurece o coração, só existe outro recurso: ser rejeitado e abandonado por Deus. Por quê? Porque preferiu mais as coisas que são do mundo e seus deleites e rejeitou a gloriosa palavra de Deus de transformação de vida. Eu gostaria de perguntar nesta noite: se tem aqui um moço, uma moça, um senhor ou uma senhora que gostaria de aceitar o bendito Filho de Deus como Senhor da sua vida e ter o seu nome escrito no livro da vida. Se tem aqui um moço, uma moça, um senhor, uma senhora que gostaria de se tornar um discípulo de Jesus, levanta assim a sua mão onde você estiver, que eu quero orar a seu favor e pedir as bênçãos de Deus para a sua vida, para que você possa permanecer firme nos caminhos do Senhor todos os dias da sua vida. Onde está aqui um moço, uma moça, um senhor ou uma senhora? Levanta a sua mão agora, onde você estiver, que eu quero orar a seu favor. Se tiver alguém que está distanciado dos caminhos do Senhor, hoje é o dia de voltar para a casa do Pai, reconhecendo que Ele morreu por ti e que deu a vida para que você possa ter de volta o seu nome escrito no livro da vida. E aqui um moço, uma moça, um senhor, uma senhora, onde você estiver, levanta a sua mão, que eu quero orar a seu favor e pedir a misericórdia de Deus. Pessoa que deseja aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador, levanta a sua mão aonde você estiver. Aonde está a segunda pessoa, em nome do Senhor Jesus Cristo, que deseja aceitar o Filho de Deus como seu Senhor, como seu Salvador? Pode ficar aqui, pode ficar aqui, pode encostar aqui, fica aí, ok? Aonde está a segunda pessoa? Levanta a sua mão onde você estiver, um moço, uma moça, o Senhor, uma senhora. Hoje é o dia da sua salvação. É o dia de você encontrar com aquele que pode fazer tudo com você. Só tem uma opção: ou você vier com Jesus agora, ou você vem agora com Jesus, ou ficarás com o silêncio dele para todos. Aonde está a segunda pessoa? Levanta a sua mão que você estiver. A oportunidade está aberta para você. Deus está chamando você agora. É a oportunidade para a sua vida. Glória a Deus. Se não tem, temos aqui um Senhor aceitando Jesus como Salvador. A igreja, por favor, com a permissão do pastor, fique de pé. Vamos orar para esta hora. Se tiver mais alguém, pode vir. Chame o seu lugar e venha ser de uma terra aberta. Jesus não se vergonhou de ter morrido por ti na cruz do Calvário. Mas Ele não quer que você fique com o silêncio dele para todo sempre, mas que você possa ouvir a voz dele e viver com Ele para todos sempre. Vamos então orar em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, eu te peço nesse instante, coloca as tuas mãos de poder de misericórdia sobre esta vida, transformando, libertando, curando, ó Deus, derramando a tua bênção sobre a vida dele, perdoa os seus pecados e escreva o seu nome no livro da vida. Bendito e glorificado seja o seu santo nome. Eu te peço, ó Deus, o nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vai derramando a tua bênção completa, meu Deus, sobre a vida desse homem, para que ele possa aparecer pelos teus caminhos todos os dias da sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora quero fazer um novo apelo. Esse apelo não é para as pessoas aceitarem Jesus, é para os crentes de Cristo Jesus. Aqueles crentes que acham que precisam mudar alguma coisa, aqueles crentes que precisam achar que alguma coisa está deixando Deus em silêncio com ele. Eu quero que você saia do seu lugar. Eu vou orar por você e pedir que Deus renove a tua vida espiritual e que Ele dê a providência na sua vida, transformando e libertando pelo seu grande vida. Se tiver algum irmão, sai do seu lugar e vem. Irmão, faça a faixa da luz para mim.
Deus.